Henry Ford não mudou apenas a forma como o carro era produzido, ele mudou a forma como o mundo produzia e como o mundo enxergava aquilo que era produzido, como isso chegaria na mão das pessoas. Hoje nós estamos no dia 5 de 365 dias de 2026, um ano de propósito. Então nós vamos viver esse ano focados em fazer aquilo que realmente enche o nosso coração. E eu quero começar falando sobre essa história. Hoje nós vamos finalizar a história de Henry Ford, uma história bem... eu estou contando ela bem resumida aqui. Se você tiver interesse, leia o livro Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra, que é realmente incrível, realmente um homem inspirador. E eu quero dizer para vocês o seguinte: ontem nós falamos que Ford quebrou 5 vezes antes de dar certo. Em 1903 abrir a Ford Motor Company, que é uma das maiores empresas de carro do mundo até hoje. E ele trouxe para o mundo essa coisa diferente. Eu vou contar um pouquinho como isso aconteceu lá na época de 1900, que era realmente tudo diferente do que é hoje. Mas o que nós vivemos hoje se deve a essa primeira revolução industrial feita por Henry Ford. Quando Henry Ford quebrou pela 5ª vez, pode parecer assim, né? Já quebrou 4, a 5ª é normal. Não, a 5ª vez ela foi mais dolorosa. Porque das outras vezes que ele quebrou, ele foi saindo com um pouquinho de dinheiro, ele foi saindo com um pouquinho de esperança, ele foi saindo com um pouquinho assim, pô, não deu certo. Ele foi aprendendo as coisas que não deram certo e foi ali se preparando para a próxima, e não foi o suficiente, então nós vamos na próxima. E assim ele vivia esses fracassos que ele foi tendo. E aí já vamos pensar logo na nossa própria vida. Não importa quantos fracassos a gente vai ter, importa é que a gente aprenda que daquela forma que a gente fez aquela vez, aquilo não dá certo, então vamos tentar de outra forma. Então nós vamos tentando de várias formas até chegar naquilo que a gente realmente precisa. Esse é o princípio da resiliência, aplicado de maneira intensa. Tá dando errado, aprende o porquê tá dando errado e parte para fazer de novo até dar certo. Comentamos, esse ano vai dar errado, mas vai ser lindo. Bora? Deu errado, faz de novo, vamos com tudo. Então Ford, quando quebrou pela 5ª vez, ele ficou zerado. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. Enfim, acabou. Era o fim de tudo. E aí a família dele chamou ele e disse para ele assim: ei, para com isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Tá aqui um pedacinho de terra, tá aqui um trator. Cuida desse pedacinho de terra, vai plantar, vai cuidar da tua família e para com essa bobeira aí de querer fazer o carro ser democrático. Para com isso, isso não existe. Sabe por que a família dele falava isso para ele? Porque as fábricas de carro que existiam na época, elas procuravam fazer cada vez carro com mais luxo, melhorar o carro. E não era exatamente uma coisa elitizada, não era exatamente por isso. Era porque as pessoas não tinham a visão que Ford tinha de que o carro podia ser algo popular. Apenas achavam que para ter coisa melhor precisava ser mais caro e era o natural da época. E é assim que eles faziam. Então a família disse para ele, deixa disso. E ele pegou, recebeu aquela oferta da família. Mas aí chegou o que eu considero que foi a coisa mais importante na vida de Henry Ford. Ele chegou para a mulher dele e disse assim: ó, tá aqui o que minha família me deu. Nós quebramos, não temos mais nada. O que eles nos deram foi isso aqui, ó. Um pedaço de terra e um trator para a gente trabalhar. As opções são as seguintes: viver essa vida medíocre que a gente decidiu não viver, mas agora é a opção que nos resta, ou a gente tentar mais uma vez e se a gente quebrar, aí nós não vamos ter mais o que fazer, não vamos ter mais quem nos ajude, não vamos ter mais ninguém que acredite em nós. E esse é o principal agora.
ou viver uma vida medíocre, ou arriscar para dar certo, ou se der errado, deu errado por fim. Essa foi a conversa dele com a mulher dele. E a mulher dele olhou para ele e disse: é teu sonho? É teu sonho. Vamos viver esse sonho. E aí eles venderam tudo de novo e partiram para montar em 1903 a Ford Motor Company. E dali começava uma história de sucesso, mas uma história de muita perseguição. Porque quando o Ford teve a ideia de fazer a linha de montagem, ele se inspirou em algumas coisas que já aconteciam na época, como o trabalho em frigoríficos, como que eles tratavam as coisas e como tinha já ali uma pequena linha de montagem, né? Uma linha de produção nos frigoríficos. Ele começou a fazer aquilo e aí ele tirou aquela ideia de que cada funcionário da empresa deveria saber fazer tudo e começou aquela ideia de que cada funcionário da empresa deveria saber algo específico, que é o que nós temos até o dia de hoje funcionando nas nossas indústrias. Com isso, ele começou a fazer, nós já conhecemos, já sabemos como funciona uma linha de produção. Os tempos de produção caíram drasticamente, caíram aí por volta de 15 vezes menos do que era feito na época. E com isso, o que aconteceu? Ele começou a produzir muito, começou a produzir mais rápido e começou a produzir mais barato. Ford, quando pegou os seus primeiros carros, ele pegava motores maiores, cortava no meio para fazer um motor menor. E isso barateava o carro e ele começou na linha de produção baratear cada vez mais. E Ford, por alguns anos, ele fez uma coisa que é impensável. Imagina você pensar isso hoje, se é difícil, imagina na época lá atrás. Ford todos os anos aumentava o salário dos trabalhadores e diminuía o preço do carro. Cada vez um carro com melhor qualidade e cada vez mais barato. Então ele começou a enfrentar problemas na justiça, porque os outros fabricantes de carro não queriam que ele fizesse isso. E não era só por conta de ser elite, é porque eles não tinham entendido a ideia ainda do que Ford estava fazendo. E cada vez mais barato e cada vez mais com maior qualidade e os funcionários ganhando mais. E eu quero que você entenda, e eu também entender isso aqui, ó. Quando o Ford fez isso, ele estava nadando contra a maré. Tá todo mundo indo numa direção e ele decidiu ir em outra. Ele decidiu que ele queria fazer aquilo que ele via, que ele acreditava que era possível, e ele saiu e foi fazer. Nos dias de hoje, nós temos aí um monte de coisa que guia a direção da nossa vida. Nós olhamos para alguém e falamos: nossa, eu tenho que ser naquele padrão, porque aquele é o padrão melhor. Mas por que ser naquele padrão? Por que a gente tem que seguir o caminho? Nós estamos aí, ó, na época da inteligência artificial. Eu disse para vocês, enquanto estava no desafio de 100 dias, que eu iria começar o uso de inteligência artificial. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já comecei o uso de maneira que me ajude. E eu quero até falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente reluta em fazer algo, mas aquilo é algo importante e necessário para a gente conseguir as coisas que a gente tem que fazer. O mundo é dinâmico e a gente precisa se encaixar naquilo. Os industriais da época do carro não queriam entrar no processo de Henry Ford. Acabaram entrando posteriormente, mas por não querer entrar, eles boicotaram Ford. Quando Ford queria fazer investimentos, que ele procurava os bancos, então os donos das outras empresas ameaçavam os bancos e diziam que se eles financiassem Henry Ford, eles sairiam daquelas matrizes bancárias e não iam trabalhar mais com eles. Ou seja, fizeram de tudo para boicotar Ford. Ó, nós estamos falando, eu falei agora, inteligência artificial. É bom? É bom. Mas o que você precisa manter na sua vida? Manter os seus princípios, seus valores. Não entrar
por um caminho onde todos estão entrando porque dá dinheiro. Ó, eu tô aqui fazendo esse trabalho no YouTube e eu vejo gente fazendo uns trabalhos no YouTube realmente assim desastrosos do ponto de vista até moral, mas as pessoas fazem porque dá dinheiro. Não importa. Ford, quando pensou na democratização do carro, ele não pensou no dinheiro. Ele pensou no que ele poderia servir à humanidade. Ele pensou apenas no carro. Ele queria servir à humanidade entregando um carro popular. Era isso que ele queria. Ele queria democratizar o carro. Mas ele democratizou o mundo. Ele democratizou tudo. Imagine, eu lembro que com o meu primeiro salário, quando eu trabalhei em 1996, no meu primeiro salário eu comprei uma câmera fotográfica. Era o máximo da época e eu era topzera do negócio. Porque eu saía, tirava fotos fantásticas com 11 megapixels, ó. A minha câmera tinha 11 megapixels. E eu tirava foto e depois eu ia imprimir as fotos. E era uma câmera Kodak, nossa, era uma câmera fantástica. Imprimia as fotos, eu comprava aqueles filmes de 36 fotos, tem muita gente que vai ouvir isso e nem sabe o que eu estou falando. Comprava filme de 36 fotos, batia 36, 37, 38, aí dava sorte, né? Que antes do filme esticar completo, você conseguia tirar umas fotos a mais. Nossa, que show! E aí você ia imprimir, às vezes saía 20, 25, às vezes não saía nada. Se você errasse a forma como colocasse o filme, não saía nada. Enfim, o mundo era diferente, mas por causa da linha de produção que foi se criando, imagina, hoje eu tenho um celular que grava com essa imagem linda, maravilhosa e acessível, é barato. Eu lembro que, ainda menino, eu queria ter um tênis de marca. Hoje todo mundo tem tênis de marca. Então o que Ford proporcionou para o mundo foi produzir coisas mais baratas e usar isso em benefício da humanidade. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Não quiseram deixar que ele fizesse. Não quiseram que ele fizesse aquilo que era necessário ser feito. E por isso que eu estou falando para você que hoje você tem que olhar para aquilo que você quer viver e você tem que acreditar naquilo que realmente você está fazendo. É algo que vai trazer benefício muito mais para as outras pessoas até do que para você mesmo. Segue em frente. Ah, mas é contra o fluxo do que anda acontecendo no mundo. Você está no caminho certo. O mundo está de alguma forma se perdendo e precisam se levantar pessoas que realmente queiram fazer o seu melhor, mas o melhor para que outras pessoas também tenham o melhor, para que aquilo que você enxergou como uma visão de um mundo melhor, outras pessoas também possam enxergar e possam viver junto com você. Então não esquece, não importa a direção que outras pessoas estão indo, importa a direção que você sabe que é importante para ir. Ó, Ford teve o apoio da mulher dele, procura o apoio de pessoas que realmente acreditem em você, que nem sabem exatamente o que você está fazendo, mas que acreditam. Eu tenho certeza que essas pessoas já estão do teu lado e você só precisa dar ouvidos e aceitar esse apoio e seguir em frente. Ford, depois que deu certo, passou anos barateando o carro. Ele ainda foi participante na Primeira Guerra Mundial. A sua indústria favoreceu a libertação de muitos países na Primeira Guerra e ele ajudou a humanidade como ele jamais pôde imaginar. Ele só queria democratizar um carro, mas o sonho dele era muito maior. Hoje nós temos um hino, um louvor que se canta constantemente, que diz que os teus sonhos são maiores que os meus. É isso aí. Deus tem algo muito maior para mim e para você. Aquilo que às vezes a gente enxerga é muito menos do que Deus tem para entregar para nós. Resta a nós ser obedientes, ter humildade e fazer aquilo que realmente precisa ser feito.
2026 é um ano para viver de propósito. Eu estou disposto a enfrentar tudo aquilo que para mim é difícil demais. Eu estou disposto a enfrentar e fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Eu estou disposto a seguir meu sonho e estou convidando você a viver o seu sonho, a viver o seu melhor. Que todos os dias você possa acordar e dizer para você mesmo: eu quero ser melhor do que ontem. Vamos nessa? Vamos junto? Essa foi a história de Henry Ford, um homem inspirador. Não se esqueça, quer saber mais sobre essa história? Leia o livro Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra. E você vai ver coisas ainda mais fantásticas do que esse resumo que eu falei por aqui. E no mais, estamos finalizando esse vídeo. Se fez algum sentido para você, se inspirou você essa história, deixa um comentário. Fala para nós aí o que você achou de legal nesse vídeo. E se gostou, né? Tem que deixar um like. Eu fico curioso quando alguém gosta e não deixa um like. Por que será que não deixa um like? Eu não sei. Mas deixa um like pra gente fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Ó, Ford nadou contra a maré. Ele acreditou no sonho e o sonho foi muito maior do que ele imaginava. Quer viver coisa extraordinária? A hora é agora. Enfrenta os teus medos, enfrenta as tuas convicções. Tem convicção que você tem que só te joga para baixo. Mas você insiste em ter ela. Larga ela aí, larga ela. Faz o que tem que ser feito. Bora? Vamos fazer esse dia ser incrível? Bora!